Boa noite, meus irmãos. Que possamos mais uma vez sermos bem-vindos à nossa casa para mais uma oportunidade de podermos estudar essa doutrina tão bendita. Então, estamos dando as boas-vindas tanto a nós que estamos aqui na presença, como todos aqueles que estão nos acompanhando à distância. E nesse momento, antes de darmos nossos avisos, vamos falar da nossa tribuna. Estou como dirigente na noite de hoje, me chamo Edna, trabalhadora de nossa casa. Temos como nossos precistas nossa irmã Ana Cláudia, que vai fazer a nossa prece inicial, e a nossa pessoa, a prece final, nossa prece de vibração. Bem, vamos aos nossos avisos. Ontem, pela manhã, tivemos, o 40º SACNEP, e queremos agradecer, primeiramente, a Deus, nosso Pai, pela realização de mais um evento em nossa casa. Também queremos agradecer a todos os nossos irmãos que aqui estiveram, aqueles que colaboraram de uma certa forma ou de outra, tá bom? Então, queremos agradecer e agradecer. E convidando, a todos para virem participar do próximo SACNEP, tá bom? Que vai ser brevemente anunciado, tá bom? Mas, de antemão, queremos agradecer e lamentamos, quem não pôde vir ontem participar deste belo banquete conosco. Hoje, segunda-feira, é nosso dia de vibração e também o nosso estudo, da nossa codificação. O nosso estudo de hoje vai ser o livro do Céu e Inferno, com o tema, com o capítulo 6, Doutrinas das Penas Eternas, nos itens de 22 a 24, sobre o subtema A Doutrina das Penas Eternas, e vai ser com nossa irmã Ana Cláudia, tá bom? Nossa irmã Ana Cláudia Moreira. E nosso precisão, como eu falei antes, vai ser ela a inicial e nossa pessoa final, tá bom? Então, nesse instante, vamos convidá-la para fazer a nossa prece inicial e vamos elevar nosso pensamento. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, fazer a nossa prece para fortalecermos a nossa sintonia com o bem. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, Irmão Maior, espiritualidade benfeitora desta casa, estamos aqui dando continuidade às nossas tarefas e vos rogamos a proteção, o amparo, as intuições necessárias para que nós possamos levar adiante as nossas tarefas, os nossos propósitos no bem. Rogamos, Senhor, que nos abençoe a cada um de nós, que nos fortaleça, que nos proteja e que nós possamos cada vez mais estarmos envolvidos por essas energias benéficas que nos vêm, que a nossa casa persevere e siga adiante, cumprindo a sua missão de abraçar, de acolher aqueles que recorrem aos nossos trabalhos e que cada um de nós
estejamos sempre aqui, firmes e fortes, nesses trabalhos da luz e do amor. Que assim seja. E assim, através da rogativa de prece da nossa irmã, é que damos início aos nossos trabalhos nesta noite, debaixo da tua santa e divina paz. Desculpe, mas debaixo da tua santa e divina paz, graças a Deus. Lembrando aos irmãos que no final, no nosso estudo, temos a fluidificação das águas e que preparem os seus vasilhames, né, as suas garrafinhas para serem fluidificadas no final, durante a nossa prece, tá bom? Ana Cláudia. Desde já nós agradecemos pela atenção, pela assistência, tanto de vocês que estão aqui conosco na presença, quanto os que estão à distância, nos acompanhando através da internet, do nosso canal no YouTube. Como já foi anunciado, hoje nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, mais precisamente a primeira parte, capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas. Quem estiver aí com o seu livrinho, quiser acompanhar, viu, pessoal? Estiver aí em casa também com o seu livro Céu e Inferno, que faz parte da codificação, não é? Assim fica melhor, fica mais dinâmico. Bom, esses itens 22 a 24, Kardec subintitulou A Doutrina das Penas Eternas fez sua época. Nós costumamos fazer o estudo da codificação, lendo e comentando. É o nosso estilo pessoal de fazer, né, esse tipo de estudo. Vamos lá. No item 22, Kardec disse o seguinte: a crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente, enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. Em primeiro lugar, vamos lembrar, que história é essa de pena eterna? Quem entende o que vem a ser, né, a eternidade das penas, ou pena eterna, o que é isso? Hein, pessoal? Castigo eterno, muito bem. E o que mais? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Quando eu era pequena, eu ouvia muitos mais antigos dizerem assim: olhe, né, quem desobedece a Papai do Céu vai arder nas chamas do inferno, não é assim? Nas chamas do fogo eterno. Então, é isso, não é? Penas eternas significa dizer, para algumas crenças, né, que em determinado local, né, cheio de fogo, de chamas ardentes, aquelas almas, aqueles espíritos, aquelas pessoas que praticaram o mal, que não se submeteram às leis de Deus, vão ficar ali eternamente, queimando, ardendo naquelas chamas. Né? Eternidade é isso. É algo que não acaba nunca. Então, aquela pessoa errou e ela, para sempre, desde aquele erro, vai pagar eternamente, sem fim, por aquele erro que ela cometeu. E é justamente sobre isso que Kardec está refletindo, que esse tipo de pensamento, né, ele prevaleceu para aqueles que não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. E aí ele explica. É o que sucede com as criaturas, aliás, com as crianças, durante certo tempo, contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas. A gente ainda ouve, hoje em dia, né, com toda a informática, né, com todas as informações, né, com a mídia, o YouTube, tantas coisas, as crianças, hoje em dia, elas não são mais bobas, mas a gente ainda ouve, vez ou outra, alguém dizer assim: olhe, se você não obedecer papai e mamãe, não fizer a tarefa, não é? A loira do banheiro vem lhe pegar. Não tem essa história, né? O lobisomem, enfim, né? Esses seres de contos de fada, do folclore,
e que muitas vezes são usados para tentar conter, dar limite às crianças. É o chamado plano B, né? Muitas vezes a criança ela não obedece. Aquela criança mais imperativa, ela não quer saber. Aí parte, né, para esses tipos de artifício. Olhem, né, o homem do saco vem pegar, o saci, enfim. E é justamente isso que Kardec está dizendo aqui, né? Que como se faz com as crianças, que tenta intimidar, tenta dar limite à criança, se utilizando, né, dessas figuras que, na verdade, são o quê? Seres quiméricos. Chegadas às crianças, chegadas ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas quimeras da infância, tornando-se absurdo o querer governá-las por tais meios. Sim, é lógico, né? Chega uma idade que esse tipo de artifício não funciona mais, né? Isso aí é óbvio. Se os que as dirigem pretendessem incutir-lhe ainda a veracidade de tais fábulas, certo decairiam da sua confiança. Né? No máximo, o que é que a criança ia dizer? Ou, no mínimo, acho que mãe e o pai estão doidos, né? A pessoa saiu da idade infantil, vai entrar na adolescência, e um pai e uma mãe, o responsável, ainda querer se utilizar, né, de certas figuras para querer dominar a criança, para limitar, é perder tempo, né, e passar atestado de loucura, né? Se os que as dirigem pretendessem incutir-lhes ainda a veracidade das fábulas, perderia sua confiança. É isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, os coeiros. O homem não é mais passivo instrumento, vergado à força material, e nem o ente crédulo de outrora, que tudo aceitava de olhos fechados. Ora, o que é que ele está dizendo aqui? Antigamente, né, muito antigamente, né, como é que se continha o ser humano? Como é que o que tinha o poder detinha o mais fraco, o submisso? Através da força material, não era? Escravizando, aprisionando, torturando, como se fazia com os escravos. Então, isso é o quê? A força material. E ele também fala de quê? Que também não se pode mais enganar, manter os olhos fechados, o crédulo de outrora. Ou seja, na medida em que a criatura ela vai compreendendo as coisas, né, ela vai libertando a sua mente. E isso é o quê? Isso é uma consequência da moralidade, do avanço também da moralidade. Porque Kardec ele disse no início, né, que o que é que falta nesses casos de imposição desse tipo de crença de que a pessoa vai se ser submetida a uma pena eterna? O que falta aí é a força moral. Porque a partir do momento, né, que a pessoa compreende, ela compreende que ela é dotada de força moral, e ela entende Deus e as leis de Deus, ela jamais passará a acreditar ou, né, continuará acreditando nesse tipo de ideia de submissão, porque isso é uma submissão ideológica e psicológica também. Aí vocês poderão estar pensando, mas que besteira, não é? Numa época dessa, ainda está estudando hoje, mas será que hoje em dia não existem mais pessoas que ainda acreditam nisso? O que é que vocês acham? Será que o ser humano, de uma forma geral, já evoluiu o suficiente para não crer mais neste tipo de ideia de que vai arder eternamente nas chamas do inferno pelos seus pecados? Infelizmente, a gente sabe, né, infelizmente, é lamentável, mas a gente sabe que ainda hoje, apesar de todo o avanço que a gente já alcançou, né, na área das ideias, né, nos assuntos do espírito, da ciência, da tecnologia, ainda há irmãos nossos que continuam alimentando esse tipo de crença, uns por ingenuidade e outros, né, por esperteza. Né?
O ingênuo, porque ele quer acreditar em alguma coisa. O esperto, porque ele quer submeter alguém, para tirar alguma vantagem disso, dessa submissão. Mas vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, pessoal? Tanto quem está aqui na presença, levanta a mão, tá? E a gente dá a oportunidade. Quem estiver em casa, pelo chat, né, Flávia? Através do chat, pode falar. Então, continuando. A crença é um ato de entendimento, que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Veja, a crença é um ato de entendimento. Você crê porque você entende, e não porque alguém lhe impôs aquela ideia, aquele tipo de pensamento. Não é? Porque, então, não é crença, é imposição, é temor, é medo, é pavor. Não é? Por que a criancinha tem medo? Porque ela não entende. Porque mamãe e papai disse, olha, se desobedecer, né, a lula, a mula sem cabeça, apanha. Né? Mas aí tem gente que apanha mesmo, né? Infelizmente. Né? Por quê? Porque a criancinha ela não entende. Ela tem medo. Né? Então, ela se submete por isso, pelo medo. Se durante certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso. Por que Kardec falou que em algum momento foi benéfico? Por quê? Porque a humanidade ela passou e passa por diversos períodos de compreensão das coisas. Então, houve um momento em que certas crenças, certas limitações eram necessárias. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá na época de Moisés. Quem era Moisés? Um legislador rigoroso. Não é? Quem conhece um pouco a história de Moisés, da Bíblia dos judeus, sabe disso. Era um legislador, mas ele também tinha o seu cunho religioso, mas ele era rigoroso. Porque aquele povo precisava do rigor de Moisés. Mas a humanidade avançou, amadureceu um pouco mais, em termos de mentalidade, de moralidade, apesar dos pesares. Mas a gente não está mais naquela época de Moisés, não é? Né, do Deus que castiga, né, do Deus violento, do Deus vingativo, o Deus de Israel. A gente não precisa mais disso, desse tipo, né, de crença, de ideia, para nos submetermos às leis de Deus. Então, imposto como verdade absoluta, quando a razão o repele, ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se do que os professam, ou então descrê absolutamente de tudo. Veja o que ele está dizendo aqui. Né? O perigo desse tipo de ideologia, desse tipo de ideia, que aqueles que querem realmente entender vão se afastar, é lógico, né, dessas pessoas que tentam ainda impor esse tipo de crença. Por exemplo, a gente está estudando as penas eternas. Outros, né, digamos assim, menos atentos, vão passar a acreditar em nada. Né? Quantas vezes, por revolta, por desânimo, a pessoa simplesmente se fecha no seu mundinho, não quer mais saber de nada. Isso acontece muito, né? A pessoa fica tão desmorecida com certas ideias, com certas experiências negativas, que ela cria dentro de si uma revolta e passa, né, a descrer de tudo e de todos. Mas também é um caminho, né, é um caminho extremamente equivocado, né, e de sofrimento esse. Então, quem quer que estude o assunto, calmamente verá que, em nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. Sim, claro. Por quê? Porque, na medida em que a pessoa
ela vai amadurecendo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do entendimento das coisas, ela vai passando a questionar, dizendo, realmente, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Isso é o quê? É raciocínio, né? Isso é reflexão. Ora, mas nem todos aprofundam essa reflexão, essa busca da verdade. Isso é buscar a verdade. Então, o que é que ela se torna, muitas vezes? Um ateu. Ora, como é que eu posso crer num Deus que castiga e que pune eternamente? Eu não vou crer mais em nada. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo. E absurdo é querer governar os homens desviando-os deste curso. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança é condenar-se, é perder-se. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões como para os governos. Veja, as leis de Deus são leis constantes, mas são leis de evolução. Veja que Deus está constantemente criando. Deus não para a sua criação. Então, a lei de Deus é a lei de progresso, é a lei de avanço. Não é? Veja a natureza. Se a gente for observar, por exemplo, não é, toda a trajetória evolutiva do nosso planeta, por quantas transformações nós já passamos, não é? Como as civilizações se transformaram, até chegarmos agora na nossa época contemporânea. Então, isso é o quê? Evolução. Então, Kardec está aqui advertindo aqueles que têm essa pretensão de manter as pessoas, né, manter as pessoas estagnadas nas suas crenças, né, essas pessoas elas também sofrerão as consequências. Vão sofrer as consequências, porque isso também é uma forma de maldade. Né, você impor, incutir certas ideias com o intuito, muitas vezes perverso, interesseiro, né, de querer dominar as mentes das pessoas. Né? Disse que, em muitos governos, eles não investem em educação, ou, por outra, investem. Por quê? Porque é através do conhecimento que a pessoa se transforma, que ela se conhece e que ela conquista o seu espaço. Através da educação, do conhecimento. Então, uma das melhores formas de você manter uma pessoa quietinha no canto dela, sem ela questionar nada, né, como a vaquinha de presépio, não é? É tirando dela. Tirando o quê? A capacidade dela de raciocinar, de questionar, de dizer, epa, isso não é dessa forma, por isso e por isso. Então, condene um povo à estagnação. Quer condenar? Prive esse povo de se educar. Nem que seja educação básica. Então, conhecimento, né, é uma grande arma. Conhecimento é o quê? Um grande mecanismo de entendimento, de questionamento, de colocação, de mudança, de transformação. É isso que Kardec está querendo dizer aqui. Bom, este fatalismo é um bem ou um mal? O fatalismo que ele fala aqui é das penas eternas. Por quê? Porque se a pessoa morreu e vai ficar eternamente pagando pelos seus pecados, isso é um fatalismo, não é? Isso é uma fatalidade. É algo que não vai mudar. É aquilo mesmo e pronto. Veja. Para os que vivem do passado, vendo aniquilar-se, será um mal. Mas para os que vivem pelo futuro, é uma lei do progresso de Deus, em suma. Então, veja, vamos raciocinar sobre Deus. Não é? Então, se a gente parte do princípio de que Deus
é justiça. E de que Deus é misericórdia. Faz sentido ele condenar o seu filho, a sua criatura, a padecer eternamente pelos seus erros? Faz algum sentido nisso, pessoal? Nenhum sentido, não é? É interessante, para a gente parece tão simples, né? Tão óbvia a resposta, tão clara. Mas, como a gente disse, ainda há muitas pessoas pensando dessa forma. Sim, mas ela morrerá de que forma? Existem vários sentidos para esse morrer, não é? Entende? Morrerá em que sentido, né? Do que Ezequiel estava querendo falar? Do que ele estava querendo dizer? Porque, veja, existe o morrer físico, que nós espíritas já sabemos, né? Por exemplo, nós espíritas, não só nós espíritas, mas existem também outras filosofias de vida que também creem, né, na sobrevivência à morte física. Então, trazendo aqui para nós, né? A gente já sabe que a morte física, na verdade, é o quê? É uma mudança de estado, é uma mudança vibracional. Não existe morte. Até porque a gente já sabe, a própria ciência, né, ela já mostrou que tudo se transforma, nada se perde. Que existem são transformações. Então, aquele corpinho físico, né, que tornou-se inerte, sem vida, com o fenômeno biológico da morte, ele vai ser reaproveitado, transformado de alguma forma. Vai passar por uma série de processos químicos, né? E ele não vai simplesmente sumir do nada. Até se você cremar, se transforma em cinza, que é alguma coisa, é uma forma também de energia, de matéria. Então, por mais que se faça, não há como consumir este corpo, fazendo com que ele simplesmente, né, se torne nada. Então, a gente tem que ver que sentido ele estava falando de morte. Então, com certeza, ele estava falando que ele morrerá, não é, para a vida, não é, para a vida plena, a vida de felicidade, a vida de plenitude. A vida nesse reino de Deus que um dia Jesus veio e desvendou, desmistificou e mostrou. Compreende? Então, a gente tem que entender esse sentido de morrer. É? Morrer é acabar? É se tornar nada? Então, continuando aqui com Kardec. E contra uma lei de Deus é inútil toda a revolta, impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que se dissolve em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Contrista dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que, com dinheiro, se abrem as portas do céu e do inferno. A gente estava falando antes de quê? De interesse, não foi? Que muitos disseminam essa ideia, por quê? Por algum interesse escuso, perverso, não é? E, geralmente, que tipo de interesse tem o ser humano que não é dotado de boa-fé? Não é? O interesse utilitário, utilitarismo monetário. Né? Tem coisa mais esdrúxula do que uma pessoa dizer que é capaz de vender um pedacinho, um lotezinho do reino dos céus. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Não é?
Vamos raciocinar. Desde quando Deus, a perfeição, o amor, a justiça, iria lotear o reino dos céus? E aqueles que não podem pagar? Faria o quê? Pois é, viver de aluguel aonde? Porque o reino do céu já está todo loteado, né? Então, ele vai viver de aluguel aonde? Com todo respeito, né? Então, é uma questão de quê? De raciocínio, de lógica, de se desconhecer completamente Deus, as leis de Deus, os atributos de Deus, né, os atributos divinos. Então, esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que, com dinheiro, se abrem as portas do céu e do inferno. Prático, né? Eu posso fazer o que for, matar, roubar, fazer um monte de coisa errada, mas se eu tiver dinheiro, eu compro a minha absolvição. E compro um pedacinho lá no reino dos céus. Está tudo certo, não está? Só que não é assim. Ah, muito bem. Tem muitos falsos profetas por aí, encarnados e desencarnados, né? Pois é. Oi, Solange. Eu entendo assim, que a alma morrerá, não é? Mas ela vai ter uma oportunidade. Não é isso mesmo? Deus, que é toda justiça e toda bondade, não deixaria o filho dele sofrendo eternamente. Exatamente. Ele ia sofrer até o momento que ele despertasse. Não é à toa que ele, nesse inferno de cabeça, nesse inferno de vibrações, ele vai ter uma hora que vai dizer, meu Deus, não é? Ou então, o que eu preciso fazer para melhorar, para sair disso? Exatamente. E nesse momento, ele vai chamar a divindade. É porque Kardec, Solange, tudo que você disse está corretíssimo, mas é porque Kardec ele vai aos poucos, vai analisando, né? Às vezes dá um pouco de impaciência porque a gente já sabe. Mas Kardec ele está tendo aqui em mente aqueles que ainda têm essa crença. Então, por isso que ele está esmiuçando, entendeu? É porque o método de Kardec era o quê? O indutivo-dedutivo. Ele induzia o pensamento para depois deduzir, né? Concluir. Então, seguindo, as quantias por estes meios arrecadadas, outrora e ainda hoje, são incalculáveis e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. Né? Antigamente havia o quê? Né? As pessoas tinham que pagar. Né? E era o que se chamava de usura, né? Que foi muito cobrado antigamente, o que as pessoas tinham que pagar para ir para o reino dos céus. Então, a religião já fez isso, já cobrou, né? Para que a pessoa pudesse se livrar das penas eternas, ela pudesse ir para o reino dos céus. E é sobre isso que Kardec está falando. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Claro, quanto mais eu creio, mais eu pago, não é? Extinta esta, improdutivo será aquele. Uma vez que eu não acredito em nada mais disso, eu vou pagar mais o quê? Então, alguém vai aí sair na desvantagem, não vai? Vai. Então, de bom grado, cede à criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Mas se a criança já não acreditar em lobisomem, ela vai guardar o bolo para ela. Vai comer o bolinho delas sozinha, né? Bom, vamos em frente. A nova revelação. Qual é a nova revelação? Hã? A nova revelação
a nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, como você acabou de dizer, Solange, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva, por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. A nova revelação é o que? A doutrina espírita. Por quê? Porque ela veio revelar, não é que a doutrina espírita seja a dona da verdade, não é isso. Não é que ela tenha a última palavra. É porque a doutrina espírita, né, ela é chamada de nova revelação porque ela veio revelar, quer dizer, trazer à luz certas coisas, certas verdades que Jesus havia dito nas entrelinhas. Por exemplo, Jesus falou claramente, abertamente sobre reencarnação. Não. Isso, ele disse, quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus, como está dizendo nosso irmão aqui na presença. Mas ele não utilizou o termo reencarnação, porque ele ia ser crucificado antes do tempo. Não é? Ia ser tido como louco, completamente alucinado, porque naquela época as pessoas acreditavam na sobrevivência, os judeus acreditavam na sobrevivência do espírito. Mas eles achavam que isso acontecia da forma de ressurreição. Não entendia que o espírito poderia retornar várias vezes, milhares de vezes, mas num outro corpo, numa nova experiência. E isso, o entendimento não alcançava, o entendimento daquela época não alcançava, né, esse tipo de ideia. Não alcançava, não tinha como. É como a criança, né? Como é a educação cultural da criança. Você começa ensinando as vogais, né? Depois, veja que é gradativo. Depois você vai para o alfabeto, né? Para as consoantes, depois o alfabeto. A criança vai lendo, vai escrevendo, até que um dia ela chegue numa universidade. Né? E quanto mais ela conseguir alcançar. Então, assim somos nós, do ponto de vista de nossa evolução. E Deus respeita o nosso momento evolutivo. Deus respeita o momento evolutivo de cada uma das suas criaturas. Jesus, como você disse, Jesus sabia disso. Ele não poderia dizer tudo abertamente, claramente, numa época em que o espírito ainda era rústico demais. Né? A capacidade de entender, de raciocinar, as ideias, né? A própria cultura, a ancestralidade, tudo isso, né? Tantos fatores, na época, limitavam, eram limitantes para esse tipo de entendimento. Então, é por isso que Kardec fala aqui que a nova revelação, ou seja, a doutrina dos espíritos, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que nós podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras. Quer dizer, o que foi que a doutrina espírita nos trouxe de forma objetiva e racional? Porque a crença nos espíritos já existia antes da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que inventou o espírito, não. Né? Os nossos irmãos, bem mais antigos, né? Os gregos, os egípcios, os mesopotâmios, esse povo aí da antiguidade, eles já sabiam da existência do espírito, mas não desta forma racional, de forma objetiva, que Kardec veio, estudou e mostrou. Então, né, o que foi que a doutrina mostrou? Que existe uma vida futura, ou seja, essa nossa vida aqui material, essa vida física, é uma passagem, é um momento da nossa vida maior de espíritos em evolução no planeta. Ora, se você parte deste princípio, né, de que existe uma outra vida, uma vida futura, e de que cada qual é responsável pelas próprias obras, então onde é que fica, onde é que cabe acreditar que a pessoa vai ficar sofrendo, padecendo no determinado local eternamente? Não cabe. Não tem como, né?
E assim tem sido, sempre que uma nova descoberta ou evento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Né? E você vê que a grande consolação, a grande maravilha dessa lei de Deus é que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Cada uma é responsável pelo seu próprio destino. E se a gente for parar para observar, isso é a grande beleza, a grande majestade da lei de Deus. Você saber que o seu destino, a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua plenitude só depende de você. Ah, não, Ana Cláudia, você está doida. Aquele meu marido, aquela minha mulher que me perturba, tira meu equilíbrio, como é que eu vou conseguir? Né? Como é que eu vou conseguir me manter equilibrado, ser feliz com aquele filho desequilibrado, aquela minha vizinha, aquela minha sogra, enfim. A gente sempre está transferindo a responsabilidade para alguém. Observem. Comum. Isso é de todos nós. A gente sempre está transferindo. Mas se a gente observar direitinho, a gente vai ver que o outro, ele é o nosso professor. O outro é o nosso laboratório. O outro é a nossa ferramenta de trabalho. Só que nós somos imediatistas. Quando a gente mergulha na carne, na matéria, a gente reencarna, nós somos tomados de um imediatismo, né, pela nossa ainda característica de materialismo, nosso materialismo, que a gente não pensa assim, não. Isso não passa pela nossa cabeça. Aquele irmão ermitão, aquele que vai lá para o Himalaia, como a nossa companheira Domingo falou sobre isso, não foi? Ela deu o exemplo do ermitão. Vai-se embora lá para o Himalaia, ficar vivendo de meditação, para não se contaminar com as impurezas do mundo. Agora, me digam, como é que ele vai exercitar, por exemplo, paciência? Pois é. Como é que ele vai fazer o exercício da tolerância? Com quem? Com a formiguinha? Nada melhor do que você ter paciência, que você vai estar aprendendo, como é o nome, a ter paciência. Porque quando você, lá fora, você não vai tratar as pessoas do mesmo jeito. Então, você quer que as pessoas lhe tratem dessa forma? Não. Então, tudo é um laboratório, em casa principalmente. Muita gente, eu não sei porque eu vim nessa família, eu não tenho nada a ver com eles. Olha, a gente tem que entender, é justamente essa coisa da gente refletir, entender o porquê eu estou aqui. Exatamente. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que aprender? Aí você até disse, a salvação, cada um vai construir a sua. Está entendendo? A encarnação nada mais é do que um somatório da sua evolução. Perfeito. Isso mesmo. Então, veja que essa certeza de que existe uma vida futura e de que a gente está aqui em novas experiências, né, ela derruba, né, cai por terra com a tal das penas eternas, né? Da pena eterna. Então, continuando. Quem vive de velhos e custosos processos jamais deixa de preconizar-lhes a superioridade, né? Quer dizer, de fazer propaganda, preconizar e pregar, de pregar-lhes a superioridade e a excelência e desacreditar os novos, mais econômicos. Eita, Kardec aqui foi sutil, mas deu uma alfinetada, não foi? Quem vive de velhos e custosos processos jamais deixa de preconizar-lhes a superioridade. Quer dizer, se você tira vantagem de uma determinada crença, é claro que você vai fazer o possível para aquela crença não morrer.
né? Você não vai dar vazão, não vai dar lugar a determinadas crenças novas que vão libertar a mente das pessoas daquelas antigas e falsas. E isso é o que o nosso irmão falou aqui dos falsos profetas. É o que mais um falso profeta teme. Tem medo, né? É de ser o quê? Desmascarado. Né? De que a crença que ele preconiza, quer dizer, que ele quer que as pessoas acreditem, que ela seja desvendada, que ela seja revelada, que ela seja mostrada. Então, acreditar-se, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à sociedade, tenha sido aclamada pela classe dos copistas, né? Ora, se a pessoa vivia disso, de copiar, de escrever, a partir do momento, né, que inventou-se a imprensa, eles, poxa vida, perdi meu emprego, né? O povo não vai querer mais quem escreva. Não, certamente que eles deveriam profligá-la, quer dizer, tentar desfazer, né? Desfazer desse meio. O mesmo se tem dado em relação a maquinismos, caminho de ferro e centenares de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se futilidade da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que a coroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa, enfim. Então, o que é que ele está mostrando aqui? Que cada qual vai sintonizar com aquilo que melhor lhe apraz. É a questão de quê? Da sintonia. Então, se você está buscando a verdade vai chegar até você. Você vai sintonizar, de alguma forma, com esta verdade que você está procurando, que você está buscando. E Solange, no comentário que ela fez, ela falou muito bem a respeito da questão da vibração, não foi? A questão vibracional. E falou também que existe um lugar, falando em penas eternas, né, que a pena eterna, ela diz o quê? Que quando a pessoa morrer, ela vai para um local, mas só que ela vai para esse local para padecer eternamente, sem direito a recurso, sem direito à piedade, sem direito a uma nova chance. É isso. Pena eterna é isso. É não ter mais chance. Errou, acabou. Não é? E aí vem a verdade, né? Vem a doutrina espírita e tantas outras doutrinas, né? Não só o espiritismo, e mostra o quê? Não, existe, né? Existe o quê? Existe uma chamada atração vibracional. Quando você morrer, quer dizer, quando você desencarnar, você vai sim para um determinado local. Mas este local, ele é vibracional. É a sua moralidade, é a sua vibração que vai determinar o seu chamado endereço vibratório, para onde você vai. Mas eu quero ir lá para nosso lar, onde André Luiz está lá. André Luiz, Emmanuel, aquela turma toda lá, que psicografa através de Chico, psicografava, né, no caso, através de Chico, eu quero ir para nosso lar. Então, faça por onde? Quando André Luiz desencarnou, ele foi direto para nosso lar? De jeito nenhum. E olhe que a mãe dele já era um espírito bastante evoluído, a mãe de André Luiz. Inclusive, quando ele desencarnou, ela estava lá, no leito de morte dele. Ora,
ela não poderia ter resgatado o filho? Não é? Poderia. Mas o grau de vibração dele, o endereço vibratório dele não permitiu. Ela, né, ela estava numa condição muito elevada. Mas ele foi arrastado para uma região vibratória compatível com o grau de moralidade dele naquele momento. Foi para o umbral, para as chamadas regiões umbralinas, né, que são, digamos assim, para os nossos irmãos católicos, digamos, se fosse um purgatório ou um inferno, né, dependendo, não sei. E que nada mais é do que uma região vibratória, né, que chega-se ali a criar verdadeiras cidades trevosas por conta de quê? Da condensação dos fluidos. Né? Mas que é, em princípio, e antes de tudo, uma questão mental, moral, afinidade, atração. Nós estamos sempre nos deixando atrair. A gente sempre está sendo atraído. Estamos sempre vibrando e sintonizando. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com os pensamentos. Né? Pensamentos, palavras, ações. Pois não, meu irmão, diga. Para ser entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo. Disse, pois, Pilato: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e vim para o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Exatamente. E o que é que você entende por isso? Você leu, agora você vai interpretar. Vamos lá. Jesus falou assim que o reino dele é ao lado, porque ele diz assim que ele está à destra de Deus, né? A destra do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Quando ele disse quando ele foi julgado pelos judeus, né? Por Caifás, né? Sim. Que ele diz assim que os anjos vão vir e vai ver o Filho do Homem com seu grande poder, né? Vai vir o Filho do Homem como ele fala assim que ele ia voltar novamente para a Terra, né? Certo. E Jesus voltou? O quê? Ele voltou ou não? Ainda não. Voltou. É. Isso mesmo. Né? Que os irmãos de que Jesus ressuscitou, né? Ele ressuscitou, mas a gente sabe o quê? Que, na verdade, ele apareceu em espírito. Ele voltou na sua essência de espírito. Compreende? Ele voltou para mostrar que ele havia sobrevivido à morte. Que ele tinha, né, como ele disse, eu voltarei. Ele não disse? Eu vou voltar. Vou mostrar para vocês que eu vou voltar. E voltou. Sim, por conta da sintonia. Né? Por conta da vibração, da sintonia. Então, ele voltou. Ele voltou em espírito. Isso. O que significa dizer ser da verdade? Todo aquele que sintoniza, né? Sintoniza com esta verdade. Ser da verdade é sintonizar com a verdade, é buscar essa verdade, é vivenciar essa verdade, é isso. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Gostei, muito bem. Alguma coisa aí no chat, Flávia? Muito bem. Então, vejam, fica aí bastante material para a nossa reflexão, né, pessoal? Primeira coisa, assim, que é uma bênção, é a gente saber que Deus, em sua infinita misericórdia, jamais condena os seus filhos, né, eternamente. Aliás, Deus nem condena, viu? Né? Para melhor dizer, não existe condenação. Não existe.
Não existe essa história de condenação. Deus dá a cada um o quê? Livre arbítrio. Deus dá a cada um de nós a condição de decidir, de entender e decidir. Nós estamos sempre tomando decisões, né? Sempre tendo a oportunidade, né, de criar o nosso próprio destino. Não existe condenação, porque Deus nos conhece, foi Deus que nos criou. Como é que Deus ia nos criar para depois nos condenar? Não faz sentido, né? Se até nós, que somos imperfeitos, estamos sempre dando novas oportunidades aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o ser supremo, a inteligência suprema de todo o universo. Então, Deus nos criou, né, desde os primórdios. Deus está sempre criando. Então, Deus nos conhece, início, meio e eternidade. Nós somos imortais. Né? Melhor dizendo, imortalidade. Então, não existe condenação, não existe pecado, não existe nada disso. Você está pecando. Não existe pecado. O que existe é a ignorância do que é certo. O que existe é a escolha errada e o reajustamento. Né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos reajustando às leis de Deus. Mais cedo ou mais tarde, né, Deus vai nos dar a oportunidade de nós fazermos o reajuste, de uma forma ou de outra. Mas não é porque Deus condena, porque Deus castiga, porque Deus cobra. Isso não existe. Não tem nada disso. Deus é amor e justiça. E Deus nos concedeu livre-arbítrio e a lei de vibração para que nós possamos regular o nosso próprio destino. Cada qual vai atraindo de acordo com a sua moralidade, com a sua vontade, com as suas decisões. É isso aí. Ok, pessoal? Nossa hora chegou, né? Só nos resta agradecer pela atenção de vocês, agradecer pela oportunidade de trabalho, né? Esclarecer que hoje nós viemos de última hora substituir o nosso irmão José Murilo, né, que hoje seria, na verdade, ele, mas ele teve um imprevisto e não pôde vir, tá bom? Mas fica aí, né, o material para a nossa reflexão. Uma boa noite a todos. Bem, meus irmãos, mais uma vez, só nos resta agradecer a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade que Ele nos concede, né, como falou nossa irmã, né, a maneira como Ele cuida de cada um de nós, seus filhos, né, nos esclarecendo, nos passando as orientações necessárias para que possamos cada vez mais nos fortalecer. E graças a Deus, meus irmãos, temos a nossa doutrina, né, que tanto nos esclarece e tanto nos fortalece, não é? E que nos passa esse conhecimento amplo de como devemos encarar, né, a nossa jornada, o que é que devemos fazer, né? Perguntas que devemos responder a nós mesmos, né? Então, é como nossa irmã falou, né? Essa é uma forma da gente passar a refletir em cada palavra que foi dita por ela, né, nesta noite, que a gente possa refletir, né, para que a gente possa cada vez mais continuar a trilhar esse caminho, né? E tendo sempre Deus, nosso Pai, ao nosso lado, né? Como Ele é um Pai bondoso e muito misericordioso, Ele está sempre conosco, tá bom? Então, queremos agradecer a nossa irmã pela sua bela explanação. Que Deus te abençoe, Ana. Tá? E nesse momento, como foi falado antes, coloquem suas águas para serem fluidificadas, né? E quem está aqui na presença e também aqueles que estão à distância, que nesse momento possa elevar seu pensamento para podermos fazer a nossa prece. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, irmão maior, mais uma vez aqui estamos, todos nós, encarnados
e os desencarnados que se encontram aqui presentes. Agradecidos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade que nos concedeste nesta noite. Permite que possamos, a cada palavra ouvida, esclarecida e fortalecida, que possamos refletir e continuarmos a trilhar esse caminho em auxílio a todos aqueles que necessitam tanto, meu Pai, do Teu amor e da Tua paz. Neste momento, agradecemos a nossa irmã que nos facilitou nosso estudo de hoje. Peço também a Ti, meu Pai, nesse momento, por todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos, em nossas lembranças, por todos aqueles que se encontram em nosso livro de preces e também por todos aqueles que passam pelas suas dores, sofrimentos, conflitos, que eles sejam amparados pelo Teu amor, meu Pai. Que a Tua luz divina possa envolver cada criatura existente em nosso planeta, que se encontra tão sedento, Pai, do Teu amor. Peço também o auxílio através de Ti, meu Pai, através de nossas águas, que nesse momento elas possam receber tanto aquelas que estão aqui na presença, como aquelas que estão à distância. Receber os fluidos salutares, benéficos, e que esses mesmos fluidos auxiliem, fortaleça e ampare todos aqueles necessitados deste belo auxílio. Agradecemos também aos mentores de nossa casa, Erasto e Amália, por sua amorosa permissão. E peço também a Ti, meu Pai, pelo fortalecimento dos anéis fluídicos de proteção. Então, diante dessa paz que nos envolve e com essa infinita gratidão, é que eu peço a Tua permissão para finalizarmos nossos trabalhos nesta noite, debaixo da Tua santa e divina paz. Graças a Deus. Uma boa noite para todos nós.